Meus irmãos amados, eu quero nesta noite trazer uma palavra, e eu pediria que os irmãos que estão pela internet convidem os amigos, os vizinhos, dê um toque, mande o link, porque nós vamos falar de um assunto que vai servir da criança ao ancião, mas principalmente aos adolescentes e aos jovens que estão expostos a militantes do inimigo das nossas almas, militantes do anticristo, e eles estão nas salas de aula, muitas vezes, não todos, mas muitas vezes, e as pessoas estão recebendo uma doutrina estranha, sem nem saber, né? Essa doutrina ela não tem rótulo, ela surge sem rótulo, e a pessoa bebe e se envenena. E eu quero falar hoje, irmãos, sobre o modernismo. Uma doutrina, uma palavra de Deus, um estudo bíblico, por sinal eu trouxe até quadros, mandei produzir os quadros para que os irmãos possamos ter uma participação maior, melhor dizendo. Meus amados irmãos, o que é o modernismo? O modernismo, irmão, não é uma seita, não é uma igreja, não é uma religião, é um movimento que foi surgindo e se formando através dos séculos e chegou ao seu ápice no século XX e já está se diluindo para o pós-modernismo no século XXI, desde o final do século passado, e tem trazido um prejuízo grande à humanidade, um verdadeiro caos, uma verdadeira destruição. E o pior é quando a pessoa está se destruindo e nem sabe que está sendo destruído. Aí é onde está a tragédia. A pessoa está morrendo e não sabe que está morrendo, né? Morrendo devagarinho, sem nem saber. E a nossa sociedade e as religiões estão morrendo, sem nem saber como, nem porquê, vai ouvindo, vai recebendo as informações do diabo, e, meus irmãos, termina se acabando. E eu quero trazer essa palavra para a igreja de Deus, para vacinar, para que quando vocês verem as ações do modernismo, vocês já estão vacinados com a santa e gloriosa palavra de Deus. O texto que nós lemos, irmãos, Isaías, eu gostaria que lesse Isaías, depois nós vamos ler o outro. Eu gostaria que toda a igreja com o pastor Múcio lesse Isaías 53:6, uma revelação tremenda. O que é que o modernismo faz está aí neste texto sagrado. 1, 2, 3. Todos nós, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Somente até aí. Todos nós andávamos desviados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. O que é o modernismo? É exatamente isso. Isaías falou 700 e poucos anos antes de Cristo, e o modernismo ele faz isso, ele tira o homem da guia de Deus, ele tira o homem da direção de Deus, ele tira o homem de debaixo do cajado de Deus, e cada um toma o que, meus amados irmãos? O seu caminho. É isso que é o modernismo. O modernismo, ele faz com que cada um siga o seu próprio caminho. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com revelação, não tem nada a ver com hierarquia. Cada um se desvia pelo seu próprio quê, meus irmãos? Caminho. Vamos ver a introdução. Essa é a missão do modernismo, é cada um tomar o seu rumo, independente de qualquer coisa. A introdução. O modernismo abrange 3 fases. Do século IV ao XVI, estava estabelecida a pré-modernidade. Muito bem. Meus amados irmãos, a pré-modernidade, ela veio do século IV até o século XVI. Irmão, sabe que esse período foi chamado a Idade Média. Depois da queda do Império Romano, em 476, depois de Cristo, então veio a Idade Média, onde a religião cristã dominou o Ocidente, dominou o Oriente e o Ocidente. Depois, os islâmicos surgiram lá na Arábia Saudita e de lá se espalharam, tomaram o Oriente. E ficamos o cristianismo no Ocidente. E o cristianismo, irmãos, nesses 1000 anos
que o povo moderno, os modernistas, chamam de idade das trevas, chamam de idade da escuridão, a igreja dominou, a religião cristã dominou durante um período de 1000 anos a cultura ocidental. Então esse período era dominado pela igreja. A igreja era inquestionável, a igreja ninguém podia dizer o contrário, porque a igreja dominava. Mas o que foi que aconteceu? Isso foi do século IV ao século XV e XVI. No século XV e XVI, do século XV para o século XVI, aconteceu uma coisa, que foi exatamente isso. Continue, por favor. Do século XVI ao XX, estabeleceu-se a modernidade, com os filósofos do iluminismo. E nos séculos XX e XXI, estamos na pós-modernidade, ou modernidade líquida, de Zygmunt Bauman. Muito bem. Então, irmãos, do século IV, quando a igreja se estabeleceu na face da terra e saiu se estabelecendo até o XV, a igreja dominou. Foi um milênio que a igreja dominou pela religião. Quando foi no século XV, Constantinopla foi tomado pelos turcos. E o que foi que aconteceu com a queda de Constantinopla? Muitos sábios bizantinos, que era o Império de Bizâncio, Constantinopla era chamado antigamente de Bizâncio, por isso que se chama Império Bizantino, fugindo dos turcos, vieram para a Europa, vieram para Veneza, vieram para Milão, vieram para Roma, vieram para a Alemanha, vieram para a Itália de um modo geral, e eles trouxeram os textos gregos. Não sabe que o grego dominava o Oriente e o latim o Ocidente. E eles trouxeram os textos gregos e houve uma nova descoberta pelo classicismo grego do tempo do Império Grego-Romano. Foi quando surgiu a Renascença. Quem estuda um pouquinho sabe o que é Renascença, o Renascimento, que foi uma nova ideia, que eles chamaram de Renascimento. Mas ninguém sabe realmente se houve um renascimento ou um remorrimento. O que foi que aconteceu? Aí surgiram, voltou a estudar Platão, voltou a estudar Sócrates, voltou a estudar a literatura grega, a arquitetura grega voltou com as estátuas gregas. Então os irmãos veem que aí chama-se Renascença. A literatura, tudo volta, como que eles dizem que um renascimento. Só que esse renascimento, ele se fortaleceu no século XVI, XVII e XVIII, que foi o iluminismo. O que foi o iluminismo? Foram filósofos que surgiram nessa época e que enveredaram pelo caminho diferente da fé. E até então, a fé cristã prevalecia. Mas aí surgiram os iluministas na Inglaterra, surgiram os iluministas na França, principalmente, surgiram os iluministas na Alemanha, eles chamavam-se de iluministas, foram eles mesmos que deram esse nome a eles próprios, dizendo que estavam saindo das trevas, que a religião era treva e que agora eles estavam trazendo o quê, meus amados irmãos? A luz. Por isso que eles são chamados de iluministas e o movimento deles de iluminismo. Meus amados irmãos, mas esse iluminismo trouxe mais treva do que luz. Esse iluminismo trouxe o caos que hoje, paulatinamente, gradativamente, trouxe o caos que tem destruído a humanidade, principalmente a partir da Revolução Francesa. O primeiro fruto do iluminismo foi a Revolução Francesa, que não dá para dar aula aqui, porque senão, em vez de virar um culto, vira uma aula. Meus amados irmãos, mas de qualquer maneira, é para nós conhecermos e sabermos nos defender. A Revolução Francesa é a filha primogênita dessa modernidade. Eles disseram que a França estava sofrendo, que a França estava oprimida pelo imperador Luís XIV, não é? Glória a Deus, Luís XV, depois Luís XVI. Meus amados irmãos, e eles disseram que agora o mundo, através da França, iria tomar novos rumos, ia haver igualdade, liberdade e fraternidade, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, que ia ser uma bênção, e o resultado foi o quê, irmãos? O maior derramamento de quê, meus amados irmãos?
de sangue. Em vez de liberdade, igualdade e fraternidade, houve derramamento de sangue e a França ficou pior do que o que estava. O terror se espalhou, a miséria se espalhou, que não dá tempo da gente falar. Foi o primeiro fruto do iluminismo, foi a Revolução Francesa, que causou tantos males e até hoje tem as suas consequências. Então isso é chamado de iluminismo, que vem, ou melhor, de modernismo, que vem da queda de Constantinopla, passando pelos iluministas, pela Revolução Francesa, até entrar no século XIX e no século XX, onde ela alcançou o seu ápice. Vamos ver lá. Então, agora já não estamos mais no modernismo, agora nós já estamos no pós-modernismo, embora que um filósofo que morreu há poucos anos, Bauman, ele diz que ele não quer chamar de pós-modernismo, ele quer chamar de modernidade líquida, que se Deus preparar, um dia nós vamos falar sobre isso, porque também vai vacinar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver agora a pré-modernidade. Vamos lá, por favor. Abrange um período de cerca de 1000 anos, com o fim da Idade Antiga e início da Idade Média, até ao seu final no século XV, com a queda da Constantinopla pelos turcos. Naquele tempo, a voz da igreja era absoluta e incontestável. Muito bem. Antes do modernismo, o que a igreja dizia, estava dito. O que pregava, estava pregado. Mas com o modernismo, então vieram os iluministas e eles começaram a contradizer a fé, começaram a contradizer a Bíblia, começaram a contradizer tudo e foram estabelecendo o modernismo no mundo. Vamos ver agora o número 2. Muitos sábios de Bizâncio fugiram para a Europa, trazendo os clássicos da antiguidade e provocaram o chamado Renascimento, com a língua e cultura em geral do velho mundo grego-romano. Nós acabamos de falar sobre isso. 3. Nos séculos subsequentes, os chamados filósofos iluministas assim se chamaram porque diziam que o tempo da Idade Média foi de trevas e obscuridade. Trouxeram um novo conceito de ver a vida, dizendo-se libertos das amarras da religião, surgindo assim o modernismo que chega ao cume no século XX. Pronto. Então, irmãos, vamos agora falar sobre o modernismo propriamente dito. Quais são os pressupostos do modernismo? O modernismo, irmão, ele tem 2 pressupostos. O primeiro pressuposto do modernismo é o agnosticismo. Pastor, que bicho é esse? Esse bicho é fácil de entender, não é uma coisa do outro mundo, não. O irmão sabe que as palavras têm muitas origens gregas e latinas. Essa é de origem grega. Agnosticismo quer dizer não conhecer. Gnose, no grego, é conhecimento. E agnose, é um prefixo de negação. Então, agnose quer dizer não conhecer. O agnosticismo, o que é que ele diz que não conhece? O que é que ele nega o conhecimento? Para ser modernista, primeiro tem que ser agnóstico. O que é o agnóstico? O agnóstico é aquele que diz que não sabe se Deus existe. Ele não é ateu. Ele não diz que Deus não existe. Ele diz que não sabe se Deus existe. E se Deus existir, ninguém pode ter contato com Deus. Então, para ser modernista, tem que ser agnóstico. Agnóstico quer dizer não conhecer, não saber, não ter relacionamento. Eles dizem que o homem não pode, se Deus existe, não pode haver relacionamento com Deus. Prossiga, por favor. No agnosticismo, nega que possamos conhecer a verdade objetiva como ela é. Agnosticismo é uma palavra grega que significa não conhecer. Pronto. Eles dizem que ninguém pode conhecer a Deus. Os agnósticos, eles formam uma nova vida, eles formam um novo modo de existência, uma nova sociedade, dizendo que se Deus existe, nem ninguém pode falar com Deus e nem Deus também se revelou a ninguém. Então eles dizem que Deus, se é que Deus existe, Deus fica para lá e a humanidade fica para cá. Eles dizem que Deus criou o mundo e depois que Deus criou o mundo, Deus foi embora e cortou a relação com o mundo.
Essa é a posição agnóstica. E o modernismo é baseado no agnosticismo. Letra A, vamos ver se a gente consegue entender esta dificuldade. Nega que possamos conhecer as coisas exteriores a nós, mas só a que estão em nós. Muito bem. Eles negam que nós possamos conhecer as coisas exteriores a nós. Eles dizem, olha, ninguém pode conhecer nada fora de nós. A gente só pode conhecer aquilo que está dentro de nós. Não podemos conhecer nada. Nem até mesmo as pessoas você conhece, mas não conhece. Porque eles dizem que você só pode conhecer o que está dentro de você. Letra B. Partindo desse pressuposto, não podemos conhecer a Deus. Pronto. Bom, eles dizem que nós não podemos conhecer a Deus, nem saber a vontade de Deus, nem saber o que Deus quer, nem saber o que Deus pede, nem saber o que Deus manda, nem saber o que Deus quer que a gente creia. O agnóstico, ele diz, não podemos conhecer a Deus. Não sabe que isso é uma heresia? Porque o profeta Oséias, ele dá um grito contra isso. Ele diz, conheçamos... E o que mais, meus amados irmãos? E prossigamos em que, meus irmãos? Conhecer o Senhor. Então essa doutrina, ela é uma heresia tremenda. Essa filosofia, ela é uma heresia diabólica, porque o nosso Deus, nós o conhecemos, e cada dia que passa, nós o conhecemos mais ainda. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver agora a letra C. Deste modo não se pode saber se Deus pode se revelar aos homens, dizendo coisas a crer ou a fazer, e não se pode conhecer essa revelação exterior ao homem. Desse modo, não se pode saber se Deus pode revelar aos homens as coisas, dizendo o que crer e o que fazer. Eu vi isso quando eu estava na faculdade. A professora disse, uma professora de direito, de uma disciplina de direito, ela disse, olha, ninguém sabe se Deus falou com Moisés. Os judeus e os cristãos, eles dizem que Deus falou com Moisés e Moisés escreveu, mas ela disse, isso aí ninguém sabe. Eles não acreditam que Deus se revelou a Moisés. Eles não acreditam que Deus se comunicou com os profetas. Eles não acreditam que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e revelou a doutrina que nós temos no Novo Testamento. E eles não acreditam que Jesus foi enviado pelo Pai. Eles não acreditam. Os agnósticos, eles dizem, Deus não se comunica, Deus não mandou ninguém, Deus não falou com ninguém. É impossível que Deus fale com a humanidade. Ora, se Deus não fala com a humanidade fica sem norte. Se Deus não fala com a humanidade fica sem uma direção. Se Deus não fala com a humanidade fica sem rumo, e cada um vai se desviar por onde, meus amados irmãos? Cada um vai escolher o seu caminho. Porque eles dizem que Deus não fala, eles dizem que Deus não se comunica. O modernismo, através do agnosticismo, diz que Deus não fala. Eles dizem que Deus não fala. Eles dizem que Deus não inspira ninguém, que Deus não tem contato com a humanidade. É um Deus só transcendente, é um Deus só longe e não imanente. Não, a imanência é deles, nós vamos chegar na imanência, mas a imanência é só eles, sem Deus intervir, sem Deus entrar, sem Deus falar. Há uma barreira, há uma separação, mas essa barreira de separação é o pecado. Mas quando o pecado é derribado, a barreira é derribada e o homem entra em contato com Deus e Deus entra em contato com o homem. Vamos ver agora a letra D, por favor. Defende que o ser humano não pode ter acesso a Deus. É o que nós acabamos de falar, prossiga. Se Deus existe, não pode se revelar ao homem, e este não pode saber se Deus existe. Letra F. Esse modernismo não é tão moderno assim. Iniciou-se no Éden. E por Immanuel Kant, porque faltou o I aí. E por Immanuel Kant, e chegou a nós. Quem é esse Immanuel Kant? É um iluminista inglês, né? Ele foi quem trabalhou essa doutrina. Ele foi quem trabalhou essa filosofia de que Deus não se comunica com ninguém. Não somente ele, outros também, mas ele foi mais forte. Outros não foram tão fortes quanto ele, mas ele foi o mais forte que disse isso e defendeu isso, que Deus não se comunica. Agora, tinha um pregador na Inglaterra chamado George Whitefield.
George Whitefield, irmão, era cheio do Espírito Santo. Ele era da igreja de Wesley. Ele era cheio do poder de Deus. Quando ele pregava, irmão, as almas corriam para aceitar Jesus. E um dia o Whitefield estava fazendo uma pregação e Immanuel Kant passou correndo na rua em direção do palanque onde estava o Whitefield pregando. E alguém disse: Immanuel Kant, você não é agnóstico? Ele disse: sou. E você está indo para onde? Ele disse: eu estou indo ouvir George Whitefield, o pregador metodista. E se você acredita na pregação dele? Disse: eu não acredito não, mas eu acho bonito ele pregar, porque ele acredita no que prega. Porque o pregador pregava com tanto fervor que ele gostava de ouvir. O Immanuel Kant ouvia George Whitefield, que era um pregador metodista. Ele disse que não acreditava no que ele pregava, mas gostava de ouvi-lo pregar, porque ele pregava como quem acreditava. Glória a Deus. Então o pregador não prega desanimado, não. Glória a Deus. Glória, não pregue desanimado, porque se você desanimar, o pessoal não vai nem querer. Vai ser como a história do palhaço. Diz que tinha um pastor frio, irmão, frio. E pregava, e a igreja não crescia, meia dúzia de gente ali, e perto da igreja armou um circo. Irmão, e um palhaço animado lá, irmão. E aí o circo, olha. E quando terminava o culto, o pastor olhava para o circo cheio, aquela zoada. Quando terminou o culto, o pastor disse: mas Jesus, eu aqui pregando a tua palavra, pregando a verdade, e ninguém vem me ouvir, e aquele miserável daquele palhaço, tanta gente ouvindo aquele desgraçado, eu vou lá conversar com ele. Aí quando terminou o circo, o palhaço, ele perguntou quem era o palhaço, era aquele ali. Ele disse: é o palhaço, vem cá. Me diga uma coisa, por que é que eu prego a verdade, eu prego o evangelho e ninguém vem me ouvir? E você mentindo ali, rapaz. E é tanta gente lhe ouvindo. Ele disse: ah, pastor, é porque eu prego a mentira como se fosse verdade. Eu prego animado, eu prego... E o senhor prega a verdade como se fosse mentira, desanimada. Aí o povo vem para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, cuidado quando for pregar a verdade, senão o pessoal vai deixar de ouvir você para ouvir o palhaço, né? Então, meus amados irmãos, o Immanuel Kant foi ele o catalisador. Ele não foi quem criou o agnosticismo, ele foi o catalisador. Foi ele quem disse que não há essa comunhão, que não há esse intercâmbio entre Deus e o homem, que Deus é transcendente, que Deus não, se Deus existe, Deus não fala, Deus não revelou os 10 mandamentos, Deus não revelou a Bíblia, Deus não revelou o Evangelho, Deus não revelou nada. Isso aí ele disse que é a invenção do homem. Nós vamos chegar lá. E os nossos jovens estão ouvindo isso nas escolas. Os nossos adolescentes estão ouvindo isso nos colégios. Os nossos jovens, muitos jovens, irmãos, sem base bíblica, muitos jovens sem saber, chegam lá nesses ambientes universitários e recebem essa doutrina e perdem a fé. Não é que perde a fé, é que não tinha ainda a fé. É verdade ou não é? Porque quem tem a fé não perde. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas muitos ainda estavam em processo de formação, muitos ainda estavam em processo de consolidação da fé e perde a fé, e desanima, e deixa de vir para a igreja, e acha que tudo isso aqui é bobagem, e acha que Deus não fala, e deixa de acreditar. Mas nessa noite, Deus nos trouxe aqui para nos dar uma vacina que não é da China, é uma vacina do céu. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus? Muito bem, vamos adiante, meus amados irmãos. Letra G. Assim o agnosticismo fecha o homem em si mesmo, em seus próprios ideais. Muito bem. O agnosticismo, ele fecha o homem. Ele diz que o homem não pode receber nada de fora. Ele diz que o homem não adianta orar, não adianta pedir falar com Deus porque Deus não ouve, não adianta orar porque Deus não responde. Ele diz: é você e você mesmo. É você e você se vire. É você e você tem que confiar em você. Você tem que ser você. Você tem que se desenvolver por você. Deus não ajuda ninguém. Se vire. Deus não atende oração. Se vire. Essa é a doutrina agnóstica. E esse pessoal, irmão, que prega essas mensagens de autoestima, esse pessoal que prega: você é o tampa da cruz, você é o cancão de fogo, libere o cancão de fogo que está dentro de você. Esse povo é agnóstico. E eles estão nos púlpitos das igrejas. Eles estão nos púlpitos das igrejas, não prega mais a palavra, não prega mais o evangelho, fica pregando mensagem de autoestima, autoajuda. Auto quer dizer você mesmo. Auto no grego quer dizer por si próprio. Esse pessoal que prega, libere a coisa que está dentro de você, manda até liberar a fera, não é, irmão? Misericórdia, tem uma fera dentro de vocês?
Quem tem uma fera dentro de você? Eu não tenho uma fera, eu tenho uma pomba, que é o Espírito Santo de Deus, que está dentro da minha alma. Quem tem fera é o povo que não tem Jesus na vida. Nós não temos fera, libere a fera, você é isso, você é aquilo. Não, Senhor, eu preciso de Jesus. Eu preciso do auxílio de Deus. Sem Jesus eu não sou nada. Quem crê nisso, diga glória a Deus nessa hora. Aleluia. Os agnósticos é que confiam em si próprios. Eles não confiam em Deus, eles não oram, por isso que eles não oram. O crente que não ora é agnóstico. O crente que não ora é agnóstico, porque ele acha que pode viver pela sua astúcia, ele pode viver pela sua sabedoria, ele pode viver por ele mesmo. O agnóstico é aquele que não depende de Deus, ele depende de si próprio. Vamos lá, por favor. Desse modo só tem valor o que sai de si mesmo. Passa a ser a verdade o que sai de si mesmo. Pronto. Então eles dizem, a verdade não vem de fora. A verdade, ela está dentro de você. Cada um tem a sua verdade. É de onde vem o relativismo. O agnosticismo, ele gera o relativismo. Não existe, ninguém pode dizer a você o que é a verdade. Quem tem que dizer a você o que é a verdade é você mesmo. Ninguém pode dizer a você, isso é a verdade, o que está na Bíblia é a verdade, Jesus falou a verdade. Ele diz, não, a verdade está dentro de você. Você constrói os seus conceitos. Você é quem diz o que é certo e o que é errado. Onde foi que surgiu essa doutrina? Você é quem diz o que é certo e o que é errado. Quem sabe dizer? Foi Immanuel Kant? Não, foi muito atrás. Foi no Jardim do Éden. Quando Deus disse a Adão e a Eva, disse a Adão que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, foi assim, Deus disse ou não disse? Aí quando a serpente veio e disse a Eva, mulher, não é assim não. Olhe, é porque Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Quer dizer, não é Deus que vai dizer a vocês o que é bom e o que é mal. Vocês mesmos, de dentro de vocês, vocês é quem vão dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Essa doutrina, ela não nasceu com Immanuel Kant. Ela não nasceu no iluminismo, ela nasceu no Éden. Os iluministas, eles apenas o que, meus amados irmãos? Aperfeiçoaram, eles apenas trabalharam, eles apenas codificaram, eles apenas arrumaram, mas essa doutrina veio do diabo lá no Éden. O diabo disse a Eva, você vai ser como Deus, dizendo o bem, sabendo o bem, e o que mais? E o mal. O que foi que o diabo disse a Eva? Eva, você não precisa de Deus para lhe dizer o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Você mesmo, você vai ser igual a Deus. Você vai saber por você mesmo. Então, meus amados irmãos, é isso que está sendo pregado na televisão. É isso que está sendo pregado na internet. É isso que está sendo alardeado nas universidades. É isso que as nossas crianças estão ouvindo na escola. Aleluia! A doutrina do Éden. O modernismo não é tão moderno assim. Ele já está bem velho. Já tem muitos anos. Aleluia, mas meus amados irmãos, nós não aceitamos isso. Eu não quero andar pelo meu caminho, eu não quero andar pela minha ideia. O Senhor é o meu pastor, eu quero andar debaixo do cajado dele. Porque quando a humanidade deixa de andar sob o cajado de Deus e passa a andar pelo seu próprio caminho, o que é que dá? Dá certo ou dá errado? Dá certo ou dá errado, irmãos amados? Dá errado. Nós vamos chegar vamos meditar no outro versículo, já no final do sermão, no final do estudo. Nós não podemos aceitar isso. Não, nós precisamos de Deus. Nós precisamos da guia do Espírito, da direção do Espírito. E a direção de Deus, ela está revelada nas páginas da Bíblia Sagrada. Eles dizem que não, eles dizem que Deus não falou a Moisés, eles dizem que Deus não falou aos profetas, eles dizem que que Jesus era apenas um sábio dele mesmo, o que Jesus ensinou é dele mesmo. Jesus disse assim, a minha doutrina não é minha, foi assim ou não foi que Jesus disse? Mas de quem? Do Pai que me enviou. A minha doutrina não é minha, é do Pai, mas eles não aceitam. Eles não acreditam e nem aceitam. E o pior, que ficam espalhando. Porque espalhando esse veneno, eles vão construir uma nova sociedade.
uma sociedade não aos moldes de Deus, mas aos moldes de quem? Aos moldes de quem? Deles mesmos e do diabo. Vai construir uma sociedade aos moldes do diabo e aos moldes dos pensamentos desviados deles. Então vocês entenderam o que é o agnosticismo? O agnosticismo é a doutrina que diz que se Deus, não é o ateísmo, eles até admitem que Deus existe, admitem entre aspas. Mas se Deus existe, não há o quê? Vamos ver o que eles dizem? Nós não podemos o quê? Conhecer Deus, nós não podemos ter contato com Deus, e nem Deus fala com ninguém. Esse é o pensamento deles. Aí o jovem chega na escola e escuta isso, irmão. Sem uma base bíblica, sem uma base teológica, sem uma experiência com Deus. O que é que vai acontecer? Ele vai dizer, então o que é que eu estou fazendo na igreja? É verdade ou não é, irmãos e irmãs? O que é que eu estou fazendo na igreja? Se aquilo ali é deles mesmos, se não foi Deus, se não tem autoridade divina, aí o que é que ele faz? Primeira coisa, ele já passa a ver a igreja com maus olhos. Os pastores para ele, os ministros religiosos para ele, já são vigaristas. Já não são mais sacerdotes de Deus, já não são mais ministros de Deus, já são pessoas que pregam coisas deles mesmos e estão enganando o povo. Então, eles deixam de acreditar na Bíblia, eles deixam de acreditar no ministro de Deus para acreditar em quem passou essa informação para eles. Os irmãos estão ouvindo bem? Vamos adiante. Agora, primeira coisa que a modernidade está baseada é no agnosticismo. E a segunda coisa que a modernidade está baseada é na imanência. Vamos ver o que quer dizer imanência. Vem do latim in, que é igual a em, mais manere, habitar, permanecer dentro. Muito bem. O que é imanência? Eles dizem, não há transcendência. Deus não vem de lá para cá, nem nossas vozes vão daqui para lá. Eles dizem que há apenas a imanência, quer dizer, o eu dentro de mim. Não vem nada de lá para cá, só existe o que está a minha imanência. Não é a imanência de Deus, não é a imanência de Deus vindo para cá. Eles dizem que a imanência é do homem. Cada homem tem a sua própria imanência, quer dizer, aquilo que está dentro dele. Quem vai dizer o que é certo e o que é errado, não é Deus que fala, é você mesmo que vai dizer aquilo que está dentro de você. É a doutrina do diabo no Éden. É a doutrina do diabo no Éden. Louvado seja Deus para sempre. Prossiga, por gentileza. Com isso, os modernistas defendem que tudo só pode vir de dentro do próprio homem e nada pode vir de fora. Assim, a transcendência é descartada. Pronto, ele diz não vem nada de lá para cá, é você mesmo, é a sua imanência. É você quem diz, é você quem decide, é você quem diz o que é certo e o que é errado. Cada um tem a sua própria verdade. Eles não acreditam que Jesus é a verdade. Eles não acreditam que Jesus trouxe a verdade do céu. Eles não acreditam. Ele diz, não, a verdade está em mim. A verdade está em você. O que você achar é. Irmãos, para onde vai um mundo desse jeito? Me diga, pelo amor de Deus, para onde vai uma humanidade onde cada um o que acha é? É um caos, é um desastre. É por isso que a situação está e vai piorar mais ainda. Porque cada um é um Deus. Cada um quem manda é a sua imanência, é o que está dentro de você que decide e que define o que é certo e o que é errado. Aleluia! Vamos ver a letra A, por favor. Desse modo, o modernista não vê a religião como algo transcendente, de fora para o homem, revelada por Deus. Mas para eles, a religião provém de um sentimento profundo que está dentro do próprio homem. Quer dizer, a religião, você pode acreditar em Deus. Eles até admitem, os agnósticos e os modernistas, eles até admitem que você acredita em Deus, mas que a religião não tem nada a ver. A religião vem de dentro de você. A religião é você quem define. A maneira de viver é você quem diz, é a imanência, é você mesmo. Não vem nada de lá para cá. Deus não fala nada, Deus não orienta nada. Deus não define o que é para crer, nem o que não é para crer. O como é que é para se conduzir, não. Você é quem diz, é a sua imanência. Você é quem decide o que é certo, o que é errado, o que é bom
e o que é mal. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Vamos ver, por favor, a letra B. Para eles a religião nada seria, senão o aflorar desses sentimentos imanentes em si mesmo. Letra C. Desse modo, a religião baseada na revelação divina, dada a Moisés, aos profetas, aos apóstolos e principalmente por nosso Senhor Jesus Cristo, para eles não tem sentido. Pronto, eles dizem não. Essa religião que Deus revelou a Moisés, que Deus revelou aos profetas, que Deus mandou Jesus trazer, Deus inspirou os apóstolos, isso não existe não. Eles dizem não, eles dizem que não existe. Eles dizem não, você é quem diz o que é certo. Você não tem que escutar Paulo, você não tem que escutar Pedro, você não tem que escutar Elias, você não tem que escutar Jeremias, você não tem que escutar Moisés, porque aquilo ali foram eles mesmos que criaram por conta própria. E como eles criaram o modo deles, você pode criar o seu. Eles dizem que a religião não é transcendente, não vem de Deus para cá. Eles dizem que a religião é imanente. É você, de dentro de você, quem define. Os irmãos entenderam o que é que eles dizem? Entenderam bem? É isso que é o modernismo, que veio se desenvolvendo e desembocou mesmo com força na segunda metade do século XX e entrou pelo século XXI. Vamos ver mais adiante, por favor. Nesse caso, a doutrina cristã nada mais seria do que uma invenção dos homens para satisfazer esse sentimento religioso. Vocês não estão entendendo, irmão? Eles dizem que nesse caso a doutrina cristã nada mais seria do que uma invenção dos homens para satisfazer esse sentimento religioso. Diz que o homem tem em si um sentimento religioso e o cristianismo é apenas um sentimento religioso humano que surgiu numa época e que hoje deve ser adequado, hoje deve ser modernizado, hoje deve ser redefinido. Irmão, isso na cabeça de um adolescente que está tentadinho, né? O adolescente é a fase da tentação. E o professor vai dizer para isso a ele: não, meu filho, isso aí foi alguém que criou por conta própria, não foi Deus. Isso aí foi alguém que saiu e impôs em você, seu pai e sua mãe recebeu, esse negócio impõe em você, mas você é quem cria, você é quem diz. Deus não falou nada, Deus não revelou nada, você é quem vai dizer. Irmão, na cabeça de quem tem uma fé já definida, é uma coisa, mas na cabeça de um adolescente, na cabeça de um pré-adolescente, na cabeça de um jovem que não tem ainda uma convicção, que não tem ainda uma experiência com Deus, só o sangue do Cordeiro. Mas a igreja orando, o Espírito Santo é mais forte do que o modernismo. Amém? Vamos ver, irmãos. Letra E, por favor, ou E, como dizem os paulistas. Como o sentimento muda, como muda o tempo e é algo inconsistente, é preciso também mudar os dogmas, as doutrinas, para se adequar aos novos tempos. Olha aí, os irmãos estão vendo o que é que o modernismo faz? Diz, olha, os tempos mudam, os sentimentos mudam. E como os sentimentos mudam e os tempos mudam, os dogmas e as doutrinas também devem o quê? Segundo eles, devem mudar. O que fazia sentido no passado, não faz mais sentido hoje. Irmãos, e essa moda está pegando? Está pegando. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar a modernidade. Tem que acompanhar os novos tempos. Os irmãos estão entendendo bem? Tem religião que já mudou tudo, porque ela entrou na onda do modernismo. E as religiões estão divididas, porque uns fiéis aceitam e outros fiéis não aceitam o modernismo. Mas essa igreja aqui, ela vai continuar com a velha e gloriosa palavra de Deus. Nós não podemos mudar, irmão. Isso é demoníaco. Essa doutrina é maligna, é demoníaca, essa filosofia. Eles não dizem que é uma doutrina. Isso não é classificado como doutrina, é classificado como filosofia, como nova filosofia. Mas nós sabemos que é uma doutrina diabólica.
Ele diz, como os tempos mudam, então a religião também deve mudar. Você deve mudar essa religião que está dentro de você. Vamos ver agora. Letra F, por favor. Vejamos que esse pensamento modernista tem causado nas igrejas Letra A. a mudança no conceito da indissolubilidade do casamento. Antigamente o casamento era para a vida toda, era ou não era? Jesus disse, o que Deus uniu, não separe o homem. Só existe duas coisas na Bíblia que o Senhor permite o divórcio. É o abandono e a infidelidade. Mas, o que é que o mundo diz hoje? O modernismo, o que é que o modernismo diz? Não, o casamento não é, o casamento é uma experiência. Se der certo, bem. Se não der, troca. Tem uma senhora que ela já casou, e diz ela que é cristã. Ela já casou, parece que 18 vezes. Alguém já ouviu falar dessa senhora? Já casou 18 vezes. E quem faz e aparece religiosos que fazem. Até 79 no Brasil era assim, né? O Código Civil. Até 79. 77, não? 77. É? Até 1977 no Brasil, a lei, o Código Civil, era assim. Mas depois abriu e o povo relaxou. O povo relaxou, porque o princípio de Deus não interessa. Olha, eu estou com você hoje, mas amanhã eu não estou gostando mais de você, eu vou arrumar uma pessoa que eu gosto. Aí gosta, mas depois desgosta. Aí arruma outra e gosta, depois desgosta. Então sai por aí afora. E o pior é que aparece quem aprove, aparece quem faça, e aparece quem diga que está certo. E aparece ministros religiosos para fazer. Os irmãos estão vendo, irmãos amados? Muda. Letra B. Letra B, a mudança do conceito da família como Deus estabeleceu, no princípio, macho e fêmea é igual a filhos. No conceito de Deus, no que Deus revelou no princípio, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá o quê, meus amados irmãos? A sua mulher. Serão os dois, uma só carne. Depois Deus disse, crescei, e o quê, meus amados irmãos? Esse é o único modelo de família estabelecido pelo Criador. Se alguém vive diferente, não diga que é família. Se alguém vive diferente, diga, eu estou vivendo o meu modo de vida. Mas família, na Bíblia, é pai, mãe e o que, meus amados irmãos? E desse pai e mãe surge o quê? Os filhos. Mas deixa eu dizer a vocês, veja o que está acontecendo. Aconteceu agora nos Estados Unidos. Eu não sei se foi essa semana. Eu recebi hoje, ou foi ontem. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, recentemente, 2 crianças foram adotadas e registrou-se com o nome de 3 pais. Noticias.uol.com.br. Meus irmãos, isso saiu ou foi ontem ou foi hoje. Nos Estados Unidos, 3 homens são casados. E esses 3 homens adotaram, é o pluricasamento. É o pluri. É mais de 2. Mais de dois parceiros, agora é o terceiro. E foram registrar 2 crianças, e no registro da criança tem o nome de 3 pais. E sem nenhuma mãe. Os irmãos estão entendendo, meus amados irmãos? Porque o modernismo diz isso. O modernismo diz que você é quem diz. Você é quem diz o que é certo, você é quem diz o que é errado. Você não deve obedecer uma voz que veio do céu. Você não deve obedecer o que Deus disse a Moisés. Você não deve obedecer o que Jesus disse. Você não deve obedecer o que os apóstolos disseram. Você é quem faz a sua vida. Você é quem dirige a sua vida. E você é quem diz o que é família. Quem vai dizer é você. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo, meus amados irmãos? Agora imagine no futuro a mente dessas 3 crianças. Ou melhor, dessas 2 crianças. Imagine. Que confusão. Que loucura. Que desajuste. Que desajuste. Mas eles dizem que Deus não falou nada, que Deus não revelou nada, e cada um revela de si mesmo, da sua imanência, o que bem quiser e o que bem entender. Muito bem, letra C. Mudança nos dogmas antes inegociáveis. Pronto, prossiga. A criação tal como revelada no Gênesis. Mudou. E alguns religiosos estão aceitando
que não foi criada, as coisas não foram criadas como a Bíblia diz. As coisas foram evoluindo. Primeiro era uma ameba, da ameba saiu um sapinho de rabo, do sapinho de rabo foi desenvolvendo, e daquele sapinho de rabo saiu girafa, saiu onça, papagaio, periquito, e o homem também, o macaco foi desenvolvendo, e foi chegando a quem quer que seja. Irmão, é mais fácil crer na Bíblia do que crer na evolução. A evolução é ilógica. A evolução, a doutrina da evolução é ridícula. A teoria da evolução é ridícula. Mas como eles dizem que Deus não revelou nada, o que qualquer pessoa disser para eles vale. A palavra de Deus não vale, mas o que qualquer pessoa disser para eles vale. Vamos ver agora, meus amados irmãos. Salvação para os que creem e condenação para os impenitentes. Não, todo mundo vai ser salvo. É a nova doutrina. É o universalismo. Não, Deus não se interessa com o que você faz ou o que você deixa de fazer. No fim, se existir alma, eles dizem, se existir alma, no fim, todas as almas serão bem-aventuradas. Todo mundo vai ser feliz. Vocês já viram que quando morre alguém, tem uma televisão, que todo artista que morre, eles, na hora da homenagem, eles dizem, nosso amigo foi para o andar de cima. Quem já ouviu esse negócio assim? Não tem andar de baixo não para eles. Só tem andar de cima. Todo mundo vai para cima, vai para o céu. Letra C. A crença que as Escrituras são plenariamente inspiradas. Não, eles dizem que Deus não falou com ninguém, que Deus não revelou nada a ninguém. Letra C, 5. A crença de que Cristo é o único caminho a Deus. Eles dizem, não, você jamais pode pregar que Jesus é o único caminho a Deus. Eles dizem, qualquer religião é boa, qualquer religião salva, tanto faz você ser cristão, como ser maometano, como ser islamita, como ser ateu. Não, nada, não é você dizer que só Cristo salva, para eles hoje é uma afronta. Você dizer que só Jesus salva o pecador, que Jesus é o único caminho para Deus, para esse pessoal modernista é uma afronta. Eles dizem, não, toda religião é boa, toda religião salva. Eles dizem que não é politicamente correto você dizer que só Cristo salva. Você não pode mais pregar que só Cristo salva, é uma afronta, é uma agressão dizer que só Cristo salva, porque eles dizem que não, que tudo termina numa coisa só, tudo vai dar certo no final. Situação dos cristãos que, sem saber, tornaram-se modernistas. Vamos ver. A religião é produzida por qualquer um. Qualquer um pode criar uma religião. Mas, irmãos, se você vê na internet as religiões, é cada doidice. Cada doidice. Mas essas religiões que têm surgido, elas têm surgido por causa do relativismo. Elas têm surgido por causa do modernismo, por causa do agnosticismo. Cada um diz o que bem quer, o que bem entende. Ridículas, coisas ridículas. Vamos ver agora o número 2. O relativismo impera e o que importa é sentir-se bem. Ah, meu irmão. Hoje a religião, ela tem uma palavra, sentir-se bem. Você sentir-se bem. Irmão, por que você vai para aquela igreja? Irmão, sei lá, eu me sinto tão bem ali. Não, eu sou crente em Jesus Cristo, não é porque eu me sinto bem. Eu sou crente por convicção. Se eu só for crente quando eu me sentir bem, no dia que eu não me sentir bem, o que é que acontece? Eu vou para outra igreja, eu vou procurar outro grupo. Não, a gente é crente, irmão, não é porque se sente bem. A gente é crente por causa da verdade do Evangelho. Se eu me sentir bem, eu sou crente. Se eu não me sentir bem, eu sou crente. Eu vou procurar um lugar para me sentir bem. O modernismo, ele prega isso. Você tem que estar onde você se sentir o quê, meus amados irmãos? Bem. Né? Uma vez eu já falei aqui, eu encontrei uma jovem que ela era da nossa igreja, e depois ela apareceu em outra igreja e ela foi para lá. Eu disse, irmã, nunca mais eu lhe vi. Sabe, pastor, eu agora estou naquela igreja tal. Aí ela disse o nome da igreja. E aí, irmão, o que foi que houve? Sei lá, pastor, lá me sinto tão legal. Ela disse que gostava de lá porque se sentia legal. É legalzinho. Meu irmão, eu não sou crente, é porque me sinto legal não, irmão. Se o culto estiver fervoroso, eu estou aqui. Se o culto estiver frio, eu estou aqui. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eu sou crente por causa da verdade do Evangelho. Não é para me sentir bem. A moda agora, por que é que tanta gente, por que é que muitos jovens saíram da igreja, procurando uma igreja onde se sentisse o quê, meus amados irmãos? Bem, legal. Uma igreja legal. Vamos lá, por favor. Se a religião contraria meus anelos, eu me mudo. Para que abrir na esquina, como se fosse uma mudança de clube. A religião hoje virou um clube. O clube, quando você não está gostando da administração do clube, o que é que acontece quando a pessoa não gosta da administração do clube? Tem o Rotary, tem a ABB, tem o que mais? Me ajude. Tem o Lions, tem o Fênix, eu não sei se ainda tem. Aí quando a pessoa não estava gostando de um clube, o que era que fazia? Mandava dar baixa, era assim ou não era? E filiava a outro clube. Irmão, hoje a religião virou isso. Quando contraria os seus gostos, quando contraria, antigamente a pregação fazia o povo mudar de vida. Hoje a pregação faz o povo mudar de igreja. Esse pregador está muito exigente. Essa doutrina aqui é muito apertada, eu vou procurar uma doutrina mais legal. Isso é o modernismo. Isso é o modernismo, isso é o relativismo. Vamos ao número 4. Assim a religião, que antes era para o homem satisfazer a Deus, passa a ser para satisfazer ao homem. A gente é crente não é para ficar satisfeito. A gente é crente para satisfazer a Deus. A gente é crente para fazer a vontade de quem, meus amados irmãos? De Deus. Mas no modernismo, a religião que antes era para satisfazer a Deus, agora é para satisfazer o homem. A religião, ela deixa de ser teocêntrica e ela passa a ser antropocêntrica. Não é, eu venho aqui não é por causa de Deus, eu venho aqui por causa de mim mesmo. Eu não venho aqui por causa de Deus, eu venho na religião por causa de mim mesmo. Isso é o modernismo. Isso é a heresia do modernismo. Número 5, por favor. O modernismo não aceita hierarquia, pois produziu um tripé que não deu certo da Revolução Francesa: a igualdade, fraternidade e liberdade. Meu irmão, o modernismo ele é contra a hierarquia. O modernismo diz que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Irmãos amados, não é verdade. Toda instituição, a começar da família, ou tem um chefe, ou o caos está estabelecido. O diabo ensinou que no modernismo não existe hierarquia. Foi o que aconteceu com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa prometeu igualité, fraternité e liberté. Prometeu. Só que quando depuseram o rei, o que foi que aconteceu, irmão? Nem houve igualdade, nem houve liberdade e nem houve o quê? No tempo de Robespierre, quem conhece a Revolução Francesa, eles disseram que todo mundo ia ser igual, eles prometeram que ia haver liberdade, eles prometeram que ia haver igualdade, liberdade e fraternidade. Só que no tempo de Robespierre, todo dia, quem falasse contra a Revolução, que era o que acontecia, meus amados irmãos? Ia para onde, irmão? Guilhotina. Mas eles não prometeram a liberdade? Eles não prometeram a fraternidade? Eles não prometeram a igualdade? É uma ilusão, irmão, diabólica. Promete, mas não existe. Aqueles que prometem liberdade são os que se tornam mais tiranos. Os que prometem, olha, você precisa ser liberto. Quando eles dominam você, eles são os mais tiranos que existem. Foi o que aconteceu na Revolução Francesa. Luís XVI, depuseram Luís XVI. Quando Luís XVI foi deposto, os revolucionários tomaram conta e o banho de sangue foi derramado na França. Prometeram igualdade, prometeram fraternidade, prometeram liberdade e não deu nada, porque o modernismo, ele diz, não é para ninguém obedecer a ninguém. Não é para ninguém obedecer a ninguém. Vamos terminar, irmão, rapidamente, eu peço só mais 5 minutos. Por favor. Letra A. Os pais não são autoridade sobre os filhos. Chegou esse tempo, irmãos? Não, menino, não obedeça a seu pai, não. E se seu pai lhe der um beliscão, você denuncie seu pai. É assim ou não é, meus amados irmãos? Isso aí é o modernismo. É o modernismo, irmãos. O que mais?
O patrão não é autoridade sobre o funcionário. Letra C. O marido não governa mais o lar. Letra D. O ministro religioso é igual aos fiéis. Ah, irmão, vocês já viram? Quem é o pastor? Mas é nada. Isso é o modernismo. Isso vem do iluminismo. Isso vem da Revolução Francesa. Isso vem, não, que história de pastor, de sacerdote, mas é nada. Faz como uma moça, uma senhora, teve um casamento lá na usina Roçadinho, que hoje não existe mais. Nós tínhamos uma grande igreja ali. E o casamento foi num dia de chuva e botaram para comer num descampado. Aí quando foi na hora do casamento, botaram, tinha prefeito, tinha pastores. Aí o dirigente da congregação chovendo e não fizeram uma mesa para os pastores nem para as autoridades lá naquele casamento. Todo mundo comendo na fila. Aí o pastor chamou a irmã que estava organizando. Disse, mas minha irmã, por que a senhora não preparou uma mesa para o prefeito, para os pastores que vieram de fora? Teve pastor que veio de Pernambuco, teve pastor que veio de Alagoas. Por que a senhora não preparou uma mesa? Disse, mas é nada. Para mim, padre, prefeito e pastor, é tudo a mesma coisa. Essa irmã, ela é modernista, sem nem saber. Porque o modernismo não tem hierarquia. O modernismo não tem, é para todo mundo ser igual. E não existe, irmão, não existe. Onde só há comandados, onde há comando, foi o Criador quem estabeleceu isso. A liderança é o Criador quem coloca, é o Criador. Até na natureza, é verdade ou não, irmãos amados? Na natureza, a formiga tem chefe, tem ou não tem a formiga? As abelhas têm chefe? Tem ou não tem? Você sabia que até na manada tem um boi que é diferente dos outros, que guia os outros? Os pássaros que voam, é contra a natureza ser todo mundo igual, irmão. Vira caos, vira tragédia. Mas o modernismo, ele diz que é para todo mundo ser igual. Me dê mais só esses poucos minutinhos. Letra E, por favor. O professor não tem mais autoridade sobre o aluno. Professor é para apanhar. Professor é para o aluno levar um estilete para cortar o professor. Isso é produto do modernismo. Isso é um produto do modernismo que destrói tudo. Para encerrar, vamos ver agora os sinais do modernismo. Letra A. As famílias viraram bagunças. Letra B. Os ministros religiosos não devem portar, nem vestir-se como tais. O púlpito desaparece. A banda está acima do ministro. E a pregação incisiva passa a ser uma mera palestra. Os ministros têm que ser igual ao povo. Tem que ser iguais ao povo. Não. Vocês já viram essas igrejas modernas que o pastor prega? Eu estive numa igreja na Europa e o pastor estava de bermuda e tênis pregando no domingo. E uma camiseta. O pastor estava lá também, né? Para quê? Que é para ele ficar o quê? Qual é o objetivo essa mensagem que ele está passando? Para ficar o quê? No mesmo nível do povo. Não tem mais púlpito, esse púlpito é obsoleto. Esse púlpito, as igrejas que adotaram o modernismo, não tem mais púlpito. Não, o pastor prega embaixo. Em cima é a banda, quando tem uma plataforma eles botam uma banda. Ele é bebê, ele é bebê, ele é bebê. E o mané da pasta do pastor embaixo. É modernismo, irmão. É modernismo. Mas nós não aceitamos não, porque nós temos os olhos ungidos para enxergar as ciladas de Satanás. Não, pastor de paletó e gravata, para quê? Isso, para quê? Não, é para vir de regata, com um nó de cabelo aqui debaixo do sovaco. Glória a Deus. Não, senhor, irmão. O sangue de Jesus tem poder. O ministro de Deus, ele tem que ter uma compostura. Ele é autoridade constituída por Deus. Não pode ser igual. A Bíblia diz que nós pregamos aqui na reunião do ministério, todo sumo sacerdote é o quê? Tomado. Lambano no grego. Lambano quer dizer elevado. Está na Bíblia, são princípios bíblicos. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o professor letras, assim, a pregação, não pode mais ser essa pregação que eu prego aqui. Tem que ser aquela pregação bem leve, sabe, gente? Homem, vai-te embora para lá, rapaz. É pregação. A palavra pregação no grego é querigma. Querigma não é diálogo. Querigma é anúncio para ser obedecido. Pode procurar no grego, pregação é querigma. Querigma não é diálogo, não. Querigma é uma imposição. Por quê? Porque não é palavra, não é imposição do pastor, é imposição do Deus que mandou esta palavra.
É decreto, a palavra querigma é decreto. No mundo greco-romano, quando o rei mandava uma ordem, o anunciador tocava a trombeta e abria o pergaminho e lia. E ali não era para discutir, não. Era querigma, era pregação, era ordem. E nós recebemos uma ordem do Pai Celestial e nós estamos anunciando a ordem dele. Não é diálogo, é querigma. Aleluia! Glória a Deus, eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Bendito seja o seu santo nome. Eu termino já, mas deixa eu terminar. Letra C. O professor perdeu a cátedra. Senta no chão com os alunos e estes são quem lhe ensina. Afinal, não é mais professor, mas apenas facilitador. Oh, irmão, antigamente nas classes, não sei se vocês alcançaram, tinha um púlpito, era uma plataforma, o birô em cima e o professor na cátedra ensinando. Você sabe o que quer dizer a palavra ensinar em latim? En quer dizer dentro, e sinar vem de signal, que quer dizer fazer marcas. Ensinar é fazer marcas. Ensignar quer dizer colocar na mente da pessoa, colocar na alma da pessoa. Hoje o professor não pode mais ensinar. E o próprio abestalhado chega na classe e diz: olha, gente, eu quero dizer para vocês que eu não sou professor, eu sou apenas facilitador. Ah, não é professor, mas não, eu sou facilitador. Professores são todos vocês. Vamos sentar no chão, tira essas carteiras, tira, joga no chão, joga para lá. Vamos sentar no chão, aí bota assim que nem um guru da Índia sentado. Ele não ensina nada. Porque a palavra ensinar em latim quer dizer deixar marcas. Qual é a marca que deixa um professor desse? Vai aí, diga a opinião de vocês. Aí um diz, o outro diz, é isso mesmo, gente. E no fim não deixa marca nenhuma, não ensina nada. Por isso que a educação brasileira acabou, porque adotou o modernismo. Entra burro e sai dando popa. Mas a igreja de Deus está de olhos abertos. Ela sabe o Deus em que ela creu e a verdade do evangelho. O ministro de Deus é um professor e ele tem que ensinar. Jesus disse, ide e pregai, e Jesus disse, ide e ensinar. Em latim quer dizer insignal, quer dizer deixar marcas. O pregador só é bem sucedido se ele deixar marcas. Se cada um disser o que quer, não. Isso nem na igreja nem na educação. O professor tem que se preparar e ensinar. O rapaz de Pernambuco, qual é o nome dele? O Freire. Paulo Freire foi quem trouxe essa desgraça, porque ele era modernista, ele era marxista, foi ele quem desgraçou, hoje é o patrono da educação brasileira. Meu Deus, acabou com a educação, os ensinamentos dele, estragou a nossa educação. O índice de cultura do Brasil caiu consideravelmente, é faculdade para tudo quanto é lado, e no fim ninguém recebe marca nenhuma, ninguém recebe nenhuma marca, nenhum ensinamento. Tem advogado que não sabe a diferença de um despacho para um despacho de macumba. Não sabe a diferença. Porque ninguém ensina nada. Glória a Deus. Vamos lá. Já vou terminar. Eu estou ficando com vontade de ensinar. Glória a Jesus. Não existe mais distinção de sexo. Homens são achados nas grandes cidades de saias e as mulheres vestidas de homens. Letra E. Homens estão usando todos os usos peculiares, até então as mulheres, e são chamados metrosexuais. Oh, irmão, não há diferença, mas o modernismo, ele tira a diferença dos sexos. Não, tanto faz. Eu não sei se vocês já viram, mas ultimamente nos aeroportos, eu tenho visto homens de saias. É saia mesmo, cada saiona. De cocó, de brinco. Mas se você disser, não, eu sou homem. E essa saia? Quer que tem? Oh, irmão, glória a Jesus. Meu irmão, isso é o modernismo para dizer que tudo é a mesma coisa, que não há distinção. Homens agora, né? Na madame, toda semana na madame.
Não tem jeito. Sobrancelhazinha fininha. Botox. Rapaz, isso é o modernismo. Eu não estou dizendo que essa pessoa não seja homem, mas essa pessoa nem sabe que é modernista. Ele nem sabe. Ele entrou por esse caminho, pela moda, mas ele não sabe. Isso é modernismo. É a filosofia modernista para tirar toda distinção. Não tem homem, não tem mulher, é a mesma coisa. Mas a palavra de Deus diz que Deus fez macho e Deus fez fêmea. E que deve haver diferenças. É o Criador, mas eles dizem que o Criador não falou nada, eles dizem que o Criador não mandou nada, que isso foi que saiu do homem. Então, se saiu do homem, se foi imanente, não foi transcendente, então cada um diz o que bem quer e o que bem entende. Tem cristãos que estão nesse caminho e não sabem. Eles não sabem, não conhecem a origem, não conhecem de onde saiu. Isso chama-se uma rebelião contra o Criador, uma rebelião contra Deus. Mas nós vamos ficar com a palavra. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, irmãos. Para encerrar, Jeremias 10 e 23. Pode na tela, esse nós vamos encerrar. Vamos fazer já a oração final. Gostaria que todos lessem com o pastor Múcio. 1, 2, 3. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir de seus passos. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha o dirigir. Eu não posso dirigir meus passos. Se eu for dirigir meus passos, eu vou errar. Eu tenho que dirigir meus passos pelo que Deus determinou. Quando o homem dirige seus passos, dá problema. Quando o homem dirige seus passos, ele erra. Eu quero continuar crendo que Deus revelou a sua palavra. Quem quer continuar crendo que Deus falou? Quem quer continuar, levante a mão, que Jesus Cristo veio mandado pelo Pai, trazer a doutrina do Pai. Quem acredita nisso, dê um glória para Deus mais forte nesta noite.